Moscou já está abertamente ameaçando o Azerbaijão com guerra, como dizem no Kremlin, seguindo o exemplo da Ucrânia. Ainda no dia 19 de julho, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, no Fórum Internacional de Mídia em Khankendi, deu o principal conselho à Ucrânia. Como ele disse, nunca aceitar a sua ocupação, nunca se render e nunca tolerar a violação da integridade territorial. É interessante que autoridades russas também compareceram a esse evento. E depois disso, a propaganda russa começou a promover o tema do anúncio da chamada Operação Militar Especial contra o Azerbaijão. Chegou ao ponto de o Kremlin declarar que exige de Baku que respeite os russos no Azerbaijão. Caso contrário, a Rússia está pronta para impor medidas militares. Começaram a alegar que o Azerbaijão, assim como a Ucrânia, foi uma invenção de Lenin. E é óbvio que agora a Rússia está perdendo toda a influência no Cáucaso. E agora o tema da guerra contra o Azerbaijão, por alguns, é visto, sabe, como algo irrealista. Tipo, o que você está inventando? Mas eu lembro que nem todo mundo acreditava também na guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia. Por isso faz sentido discutir o tema de uma possível guerra e, em geral, comparar as capacidades militares dos dois países e o provável teatro de operações militares. Sou Alexei Petty. A seguir abordaremos tudo ordenadamente. Mas amigos, antes de começarmos, inscrevam-se no canal, deixem um like e comentem abaixo. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Inscrevam-se no meu canal do Telegram, o link está na descrição deste vídeo. E amigos, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal no YouTube, podem fazer isso financeiramente com qualquer doação em qualquer plataforma que vocês preferirem. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo ou pelo código QR na tela. Agradeço qualquer apoio de vocês. Então, a tensão nas relações entre o Azerbaijão e a Rússia está aumentando. E lembro que, na véspera, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, declarou que seu país vai recorrer a tribunais internacionais contra a Rússia pelo abate intencional do avião da companhia aérea Azal em dezembro de 2024. Em resposta, você sabe o que o Kremlin fez hoje? Promoveu o comandante da 51ª Divisão de Defesa Aérea do 4º Exército de Guardas da Força Aérea e Defesa Aérea do Distrito Militar do Sul da Rússia, que foi quem deu a ordem para atacar o avião civil. E não foi só uma vez, como vocês sabem. E agora ele está sendo promovido. Além disso, no dia 19 de julho, Aliyev, no Fórum Internacional de Mídia na cidade de Khankendi, deu o principal conselho à Ucrânia: nunca aceitar a ocupação, além de não se render e não tolerar a violação da integridade territorial. E depois disso, o Kremlin começou a ameaçar ativamente e abertamente o Azerbaijão com a declaração de guerra, ou, como eles chamam, uma operação militar especial. Além disso, os russos, de maneira clássica, declararam que os azerbaijanos é que os provocam a agressão. O membro do Conselho de Direitos Humanos junto ao presidente da Rússia, Kirill Kabanov, declarou, cito, em seu discurso público, Aliyev demonstrou aberta e definitivamente sua atitude hostil em relação à Rússia e desprezo por nós. Mas também apoiou aberta e especificamente nossos inimigos, a Ucrânia, sem escolher muito as palavras. Será que agora vão nos contar a versão de que ele só ficou muito chateado? Por causa dos ataques aéreos bem-sucedidos do exército russo contra as refinarias de petróleo do Azerbaijão em território ucraniano. E por isso se permitiu fazer declarações tão negativas e emocionais. Com um alto grau de probabilidade, pode-se supor que a confrontação vai se intensificar, e certamente não por iniciativa russa. E agora vem a parte mais interessante. Oleg Kalugin, ministro da Política Interna da região de Kaluga, declarou que apenas medidas cosméticas não são suficientes contra os bandidos azerbaijanos de nível regional. São necessárias medidas sistêmicas para erradicar do nosso país tudo o que está relacionado com esse Estado inventado por Lenin. Bom, lembro que para os russos, a Ucrânia também foi inventada por Lenin. Então, há algo sobre o que pensar aqui. Até o traidor ucraniano Oleg Tsaryov apareceu em público e declarou, cito, o próprio presidente do Azerbaijão, ao que parece, não pretende soltar os cidadãos russos que foram espancados e presos, mantendo-os de lado como reféns. Os azerbaijanos na Rússia devem se preparar. A diáspora azerbaijana na Rússia é uma das mais ricas, pelo menos até agora era assim. Tudo pode mudar rapidamente. Ao mesmo tempo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já declara que, cito, as diferentes visões de Moscou e Baku sobre a situação em torno da Ucrânia não devem minar as bases da cooperação bilateral. Desde o início, o presidente Ilham Aliyev assumiu uma posição específica que difere da nossa.
nós divergimos nessa questão. Embora mais tarde esse mesmo Peskov tenha declarado que o Kremlin exigirá de Baku o respeito aos russos no Azerbaijão. E agora alguns especialistas afirmam que, supostamente, quem mais perderá com esse confronto será o Azerbaijão. Por isso, é provável que o Azerbaijão recue primeiro. Contudo, o Azerbaijão ainda não demonstra gestos de reconciliação. E, na verdade, quem mais perde com o conflito com o Azerbaijão é a própria Rússia, especialmente em meio à guerra contra a Ucrânia. E os funcionários russos provavelmente começarão a recuar. Peskov já está dando os primeiros passos nessa direção. Vamos começar com a questão do comércio e do dinheiro. O volume de comércio entre a Rússia e o Azerbaijão em 2024 foi de pouco menos de 5 bilhões de dólares. Bem, não é tanto assim. A Rússia é o terceiro maior parceiro comercial do Azerbaijão, atrás de Itália e Turquia. Mas é significativo que o volume de comércio com a Rússia tenha crescido 10% no ano passado e no primeiro semestre deste ano 25% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Mas aqui há um detalhe. A base das exportações russas para o Azerbaijão é composta por petróleo, gás e derivados de petróleo, metais preciosos e produtos da metalurgia, enquanto o Azerbaijão exporta principalmente frutas e legumes para a Rússia. E então, à primeira vista, o Azerbaijão depende da Rússia de forma quase crítica, enquanto a Rússia não depende tanto do Azerbaijão. A participação da Rússia no comércio exterior do Azerbaijão ultrapassa 10%, enquanto a participação do Azerbaijão no comércio exterior russo no ano passado foi de apenas 0,6%. No entanto, para a Rússia, que está sob uma pressão de sanções sem precedentes, qualquer parceiro disposto a manter o comércio com ela adquire um valor desproporcionalmente alto. Vou explicar o porquê. Primeiramente, boas relações com Baku são cruciais para Moscou nas áreas afetadas pelas sanções internacionais. Por exemplo, o Azerbaijão está entre os países pelos quais a Rússia pode receber bens de uso duplo que são necessários para o seu complexo militar industrial. Após o início da guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, a Turquia, de acordo com seus próprios dados estatísticos, aumentou drasticamente em mais de uma vez e meia as compras de bens de uso duplo no Ocidente e os fornece para vários países vizinhos da Rússia, incluindo o Azerbaijão. Ao mesmo tempo, como descobriu o jornal em sua investigação, esses países, principalmente o Azerbaijão, não refletem volumes comparáveis de importação em suas estatísticas. Ou seja, a mercadoria aparentemente se perde, a Turquia compra no Ocidente, depois repassa para o Azerbaijão e pronto, desapareceu. O destino dessa mercadoria após o ocorrido é desconhecido. Na verdade, muito provavelmente toda essa mercadoria acaba na Rússia, só que o deslocamento posterior não é registrado. Há um grupo de produtos de que o Azerbaijão realmente não precisa. Alguns projetos estão à vista. O Azerbaijão é crucial para a Rússia como rota de trânsito comercial com o Irã e os países do Golfo Pérsico. Junto com outros parceiros, Moscou e Baku estão desenvolvendo os corredores de transporte norte-sul. Essa é uma rota ferroviária que conecta a Rússia ao Oceano Índico através do Irã. O que você acha? O Azerbaijão pode bloquear sua parte desse caminho? Na verdade, facilmente. E então a Rússia fica completamente isolada do Irã e dos países do Golfo Pérsico. Do ponto de vista militar, parece que o Azerbaijão, em caso de agressão russa, parece realmente muito fraco diante do inimigo. Mas, novamente, essa é apenas uma primeira impressão pessoal. Nesse contexto, muitos, por algum motivo, esquecem da declaração de Shusha de 2021, assinada entre o Azerbaijão e a Turquia. E a principal ideia desse documento, a declaração de Shusha, foi expressa ainda em 2021 pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. E ela diz o seguinte: 2 países, um exército. De fato, a Turquia, como membro da OTAN, comprometeu-se a defender o Azerbaijão em caso de agressão. É improvável que a Rússia se arrisque a enfrentar a Turquia. Por isso, amigos, aqui há algo em que pensar. Vou deixar reticências. Deixem suas opiniões e conclusões nos comentários deste vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar um like. É isso, cuidem-se todos. Até mais. Legenda criada por